Pronto. Então, boa tarde a todas, sejam bem-vindas. Estou muito feliz com a presença de todas vocês. Tem sido um momento muito agradável, muito gostoso, prazeroso, de felicidade, esse encontro constelado. E espero que ele possa crescer e que possa ser o nosso café da tarde, para que a gente possa trazer mais conteúdos, trocar, estar mais próximos, nos unir e nos fortalecermos, né? A partir de temas que são muito importantes para nós, né? Para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento de quem, com quem nós trabalhamos também. Porque tudo aquilo que eu trago para vocês, nós podemos aplicar em qualquer área de qualquer trabalho, né? Que fazemos, mas principalmente o terapêutico, né? Então, eu faço um convite, a partir da fala da Mônica, que possamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o coração. Eu vou guiar vocês um pouquinho para a gente poder se conectar com essa fonte amorosa e poder enviar primeiro para nós, em primeiro lugar, nessa conexão, e depois enviar para quem nós quisermos enviar para o sul do país, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Se conectar com o coração. E se conectar com o coração, muitas vezes, é levar a mão até o coração, e somente às vezes a nossa atenção vai até o coração. Visualize no coração um lindo sol dourado, que ele vai crescendo, crescendo, ele vai se expandindo, ele vai tomando conta de todo o nosso ser e vai se percebendo completamente dourada. Todas as suas células, moléculas e átomos estão completamente dourados. Inspire, expire profundamente. E nessa leveza, sinta que você vai se diluindo dentro deste grande sol dourado. Você se torna um com este sol. E este sol começa a subir em direção à atmosfera. Ele sobe mais rápido que a luz. E ele chega até a atmosfera, adentra o universo. Estamos agora na energia de tudo que é. Mas este sol, ele continua subindo, subindo em alta velocidade. Ele chega até o centro do universo, que é o universo geométrico, na geometria sagrada, na conexão com todos os seres de luz, na conexão com o Criador. É comandado enviar amor incondicional para cada uma, para si, recebendo esse amor incondicional, curando a sua saúde física, emocional, espiritual e mental, trazendo o equilíbrio e a limpeza de tudo aquilo que é necessário, de ganchos psíquicos, ataques psíquicos, drenos energéticos, formas pensamentos, são limpos do campo, limpos, liberados e enviados para a luz. E recebemos dessa fonte amorosa o amor incondicional. Ao receber essa fonte de amor incondicional, desperta em nosso coração o bem-estar. E a partir do bem-estar e da alegria, nós podemos manifestar a nossa realidade. E a partir desta energia, dessa vibração da generosidade, da benevolência, nos conectamos com o amor incondicional, e o amor do Pai e da Mãe Divina, para que Gaia possa receber essa fonte de amor e que a região sul do nosso país possa receber, e cada um que estiver ali necessitado e aberto, receba essa fonte amorosa de luz, de cura, de sustentação da vibração.
Neste momento, são ativados 144 cristais da Merkaba planetária, vibrando e transmutando toda a energia, conectando essa energia ao Brasil em todos os pontos dos cristais que estão localizados em nosso território, que também são ativados nesse processo de cura, de ressignificação e de transmutação. Então, visualize agora uma cachoeira branca e iridescente que bate no topo da sua cabeça e lava tudo aquilo que pode já ser desprendido de todos os seus corpos. Você fica totalmente mergulhado na energia de tudo que é, se sentindo profundamente amado, se conectando com este amor por si próprio, profundo e completamente. Então, a partir desse momento, este sol dourado, ele continua descendo, ele vai descendo pelas camadas até chegar à atmosfera. Ele entra na atmosfera e vai chegar até o topo da sua cabeça. E ele vai descendo e vai depositando essa energia amorosa, energia da transmutação. E ele vai descendo, percorrendo todas as suas células, moléculas e átomos. Ela atravessa a planta dos seus pés, vai em direção ao centro da Terra, se funde com a energia laranja dourada e volta nessa energia e entra novamente pela planta dos pés e vai alinhando todos os meridianos, curando vórtices energéticos. Então ativa o primeiro chakra, ativa o segundo chakra, ativa o terceiro chakra, ativa o quarto chakra, ativa o quinto chakra, o sexto chakra e o sétimo chakra. Então essa energia volta até o coração, o cardíaco, ativa a chama trina, uma chama violeta, azul e amarela, rosa, azul e amarela. E esta chama trina, ela começa a vibrar e transmutar toda a energia. E é ativada a chama trina em todos os seus chakras, ativando a limpeza e a transmutação. E você volta a sua atenção no aqui e agora, aberto para receber todo este conhecimento que toca o coração e que fala da nossa natureza mais profunda. Arru. Então, muito bem, queridas. Fizemos essa meditação. Ficou gravada aqui, depois vai ficar disponível para vocês, se vocês quiserem repetir. Que possamos nos conectar e manter-nos conectadas com essa fonte amorosa, com amor incondicional, o amor divino, dentro dos nossos corações, né? Fico muito feliz de estarmos aqui. E o nosso tema de hoje é para falarmos sobre o campo do sentir. É um tema muito importante para todos nós, porque eu sinto que o que grande aconteceu, né, com todos nós na humanidade foi termos nos afastados do nosso coração, ter nos afastados da nossa natureza mais profunda. E esse distanciamento nos trouxe muitas desconexões, nos cortamos, nos silenciamos, nos paralisamos. E muitas coisas, quando isso acontece, quando perdemos partes nossas internas, como a capacidade de sentir, a vida ela vai trazer situações para nos reconectarmos, para que essas partes internas nossas possam ser reintegradas. E quando falamos disso, nós estamos falando do todo, nós fazemos parte do todo. Nós não somos somente um ser individual, único. Não, nós fazemos parte do todo. Se fora tem algo acontecendo, tem coisas internas acontecendo no mundo de cada um de nós, nesse mundo interno. Então, a forma da gente transformar esse mundo, nosso planeta, a natureza, ela não precisa ser transformada, ela não precisa de cura, a sabedoria dela é divina. Quem precisa somos nós, para que a partir da nossa transformação
possamos nos alinhar com essa sabedoria divina da natureza e poder conviver e viver a partir dessa natureza mais profunda, dentro e fora de nós. Então, o campo do sentir, ele faz parte do meu trabalho, é o que baliza o meu trabalho. Então, não sei se todas me conhecem, todas que estão aqui, mas talvez quem vai assistir, porque eu vou deixar disponível. Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga de formação, sou consteladora, formadora de constelação da técnica da TSFI, aqui no Brasil, uma das formadoras, e eu desenvolvi uma metodologia única do acompanhamento terapêutico, de uma forma de podermos atender a partir desse campo do sentir e a partir da integração de saberes, né? Então é disso que eu falo com vocês, falo do nosso coração. Então, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, podem me perguntar, escrever aqui no chat ou me chamar, que vamos juntas nessa conversa para esclarecermos, aquecermos o nosso coração. Então, por que que eu trago esse tema que é tão relevante assim? Muitas vezes no meu acompanhamento terapêutico, né, com os meus clientes, quando eu falo assim, precisa se conectar com o coração. Você está somente na mente, a mente que está falando, né? E nesse momento o cliente me fala assim, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei sentir. Eu não sei como é ir para o coração, como é sentir as minhas emoções. E daí eu ajudo no sentido assim, vamos nos conectar com o coração. E muitas vezes o conectar com o coração é colocar a mão no coração. É colocar e só sentir a partir do silêncio. Muitas vezes eu não preciso dizer nada, é só o silêncio. E nesse silêncio profundo, eu começo a me conectar com os meus sentimentos. Mas qual é a grande dificuldade de tudo isso? É que quando eu silencio para escutar o meu coração, vem um grande barulho externo, vem o barulho da minha mente, vem o barulho de muitas vozes e de muitos corpos energéticos que têm a ver com muitas memórias minhas que foram vividas. Tem a ver com muitos sentimentos e emoções que nunca foram ouvidos, escutados e eles estão gritando. Então, o silêncio, para poder escutar o coração, ele precisa ali permanecer. E eu vou percebendo o entorno de mim, tudo o que está acontecendo a partir desse centramento, a partir do silêncio. E eu começo a escutar o meu coração. Então, isso é algo muito importante. Isso nos ajuda, a nossa capacidade de sentir é afinar a nossa intuição. Porque muitas vezes confundimos a nossa intuição com os nossos pensamentos, com a nossa mente, que fica ali martelando uma ideia e achamos que aquilo é uma intuição e não é uma intuição. A intuição, ela é sutil e ela é como um sopro que nos vem. Ela não fica martelando, aquilo que fica martelando é a nossa mente. E é isso quando a gente desenvolve a nossa capacidade de sentir, a nossa sensitividade, através desse campo, né, do sentir, vamos saber identificar o que é do pensamento, o que é da mente, o que é do nosso coração, o que é das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E uma outra questão que faz parte do meu trabalho e daqueles que são consteladores ou querem ser consteladores, a capacidade de sentir o campo, ela é muito preciosa. Se não aprendemos a sentir, não conseguimos fazer qualquer trabalho de conexão dentro do campo, né? Nós precisamos aprender a afinar esse instrumento, que é do corpo, que é da alma, que é das nossas emoções e é do nosso espírito. É um instrumento que precisa se afinar a partir do nosso centramento. Então, o campo do sentir é a nossa capacidade de sentir as nossas emoções, sentimentos, sensações, sentir o nosso corpo e sentir e nomear, começar a nomear, porque muitas vezes eu sinto tudo, mas eu não consigo nomear. E tudo aquilo que eu sinto fica extremamente confuso. Vou contar um pouquinho sobre mim, assim, desde pequena eu sou hipersensível, tenho uma hipersensibilidade, que os meus pais não souberam cuidar, porque também, para eles, era muito difícil entender o sentimento, as emoções e nomear. Então, eu cresci com muitas dificuldades de nomear o que eu sentia.
E eu fui buscando terapias e terapias, busquei por muito tempo a psicanálise. E a psicanálise ela foi me deixando cada vez mais angustiada, porque eu que precisava nomear, e se eu não sabia nomear, eu ficava cada vez mais angustiada. E foi o caos, assim. Até que eu cheguei e conheci as constelações. Quando eu conheci as constelações, que eu comecei a participar como representante, eu falei, nossa, é isso. É isso que faz toda a diferença. Porque eu comecei a aprender e eu fui desenvolvendo uma técnica que, quando eu entrava para representar algum papel, eu sentia o meu corpo físico, daí eu sentia qual era a emoção que vinha, qual era o sentimento que vinha e qual era a história que contava. E daí, a partir disso, me trouxe a conexão com o meu coração. Eu sou capaz de sentir, a minha dificuldade era de nomear o que eu sentia, nomear esse caos que era a minha mente. A partir do momento que eu começo a verbalizar a partir do meu corpo, eu fui afinando esse instrumento. E esse instrumento ele foi se desenvolvendo cada vez mais. E daí hoje eu tenho uma conexão muito fina com o meu corpo, das minhas necessidades básicas, das minhas necessidades nutricionais. Nesse processo, né, que eu adoeci agora em outubro para agora, eu fui sentindo exatamente quais eram as minhas necessidades. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu senti a necessidade que eu só conseguiria comer alimentos crus, alimentos que tinham a ver com somente com saladas e a carne que eu preciso nesse momento. E foi o que eu fiz, assim, eu consegui melhorar de um quadro que eu estava de emocional, que eu estava passando por um processo emocional, elaborar as minhas emoções que eu precisava para liberar e trazer um processo mais profundo da minha cura. Então, tudo isso que nós vamos afinando, né, nesse instrumento do nosso corpo de escuta das nossas necessidades, nós vamos entendendo que somos um todo. Por isso que a capacidade de sentir, nós falamos o campo do sentir, porque ele é um campo muito maior. Eu não sinto somente o meu sentimento, não, eu sinto esse campo. E esse campo, ele está dizendo do meu todo, do meu ser como um todo. E quando eu aprendo a me sentir, a me nomear, eu consigo fazer isso no campo do outro. Isso que a Isa está dizendo, né? Tenho que ensinar para minhas clientes, é exatamente isso. É aprender a afinar esse instrumento. Mas qual é a grande transformação que precisamos chegar? Como eu disse para vocês, muitas vezes o nosso coração está ferido. Passamos por traumas, ou o nosso sistema passou por traumas que foram vivenciados e perdemos a capacidade de sentir, porque dói. E daí isso foi bloqueado. Então vamos para a mente, para o controle, ficamos no controle, na rigidez, não sentimos mais nada. E daí as doenças elas vão se manifestando no nosso corpo, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos não estão sendo nomeados. E ele precisa ser liberado do nosso corpo. Então, desenvolver essa capacidade de sentir este campo, e daí quando a gente fala o campo como fonte de sabedoria, qualquer um pode ter acesso a esse campo de sabedoria, mas precisamos estar com esse instrumento afinado a partir da limpeza que fazemos, da memória celular, disso tudo que foi vivenciado. Então, passamos a vida toda, desde a vida intrauterina, recebendo informações. Se estamos dentro do ventre da mãe, estamos recebendo invasões, porque tudo aquilo que a mãe sente, ou tudo que está acontecendo no redor, o bebezinho está captando, porque ali ele é hipersensível, ele não tem uma proteção. Então, ele é invadido. Então, na memória celular tem muitas informações. Tem a memória celular de tudo que os antepassados passaram e vivenciaram, que esses pais vivenciaram, os avós e assim por diante. Essas memórias estão dentro dele. E daquilo que ele vai sentindo, dos primeiros anos de vida. Então, nós temos muitas memórias dentro da nossa células que precisam ser liberadas. O que eu tenho feito, que eu acho que tem sido muito interessante para eu entender esse processo de adoecimento, eu tenho entrado em contato a partir dessa capacidade que eu fui desenvolvendo do sentir, eu entro em contato dentro das minhas células e vou vendo o que está acontecendo com elas.
Qual a informação que ela me fala? O que que minha célula está pedindo? O que cada órgão está pedindo? Na onde está adoecido? Na onde eu tenho necessidade de algumas coisas? Isso tem sido muito importante para mim. Isso todos nós podemos fazer, né? A partir desse momento que vamos aprendendo a sentir o nosso corpo e correlacionar a partir da nossa nomeação daquilo que vem. Então, uma forma que cada um pode treinar na sua casa, colocar uma folha sulfite no chão ou uma almofada. Então, você vai ficar de frente com ela, é um exercício que nós ensinamos dentro do curso de constelação. Você olha para aquela almofada e nomeia algo. Então, geralmente eu faço isso. Eu quero entender o meu adoecimento, que é encefalomielite miálgica, a síndrome da fadiga crônica. Então, eu coloco ela ali na frente e olho para ela e vou definir, vou dizendo para mim o que eu estou sentindo e estou percebendo. Então, eu percebo o meu corpo assim, assim, me vem uma pressão no corpo, o meu corpo dói aqui, dói ali, fisicamente. Daí eu começo a ver as emoções, daí eu começo a ver os sentimentos e começa a vir para mim uma história. Tá, essa é a minha parte. Agora eu vou sentir a parte da doença. E daí eu subo ali e vou percebendo e vou sentindo tudo aquilo de informações que ela está me trazendo. E vou verbalizando aquilo. E vou escrevendo. Isso vai me ajudando a entender. Então, cada um de vocês pode fazer com o assunto que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero sentir o meu essencial, que é essencial para mim, a minha natureza profunda. Quero sentir tal dor, né? E vai fazendo isso. É claro que muitas vezes, quando são situações traumáticas, isso é muito desafiador e não conseguimos aprofundar, porque nós temos os nossos mecanismos de defesa e de proteção, que ele vai falar, não vai dar para sentir. E daí, por isso que muitas vezes nós fazemos a constelação em grupo, que daí alguém vai nos representar e ele vai trazer as informações necessárias, porque os nossos mecanismos eles vão bloquear. Faz sentido para vocês? Tem dúvidas conforme eu estou trazendo aqui? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Hoje, esse exercício que você falou, porque tem que ser no chão ou pode ser, sei lá, na cama, enfim. É melhor no chão porque você vai subir em cima dessa almofada depois. Ah, Você vai tá. ficar em pé de frente para essa folha no chão. Na hora que você está em pé, você não precisa de folha nenhuma. E daí você vai, depois que você sentiu você em relação àquilo, você sai do seu próprio papel e entra no papel daquilo que você colocou e intencionou. Daí você começa a sentir aquilo. Por isso que precisa estar, subir em cima, que é como se você estivesse representando. É diferente de quando a gente sente através de uma pedrinha ou segurar algo que você intencionou, que é uma das ferramentas também que ensinamos na constelação. Subir é quando eu consigo representar por completo aquele papel. Para Tá, quem então nunca aí treinou, subir é aham. mais fácil. Tá, então tu vai subir em cima de uma folha sulfite. Uma folha sulfite pode ser E a uma, almofada pode fica ser na uma frente. almofada fininha, melhor fininha. Tá. Tá, é só uma ou outra, entendi. É que eu tinha E é achado que a uma outra. almofada ficava na frente, tá, Pode entendi. ser uma corda que você delimita, tem que ser algo que nós chamamos de âncora. Você vai colocar uma âncora ali Tá. e você vai Então, subir em cima e vai sentir. Isso vai nomeando, mas o que é mais importante do sentir nesse momento é aprender a nomear aquilo que você está percebendo, todas as suas percepções. Então, a percepção física, emocional, mental e espiritual, porque daí ela vem uma história que a gente conta a partir disso, que é contado para nós, como num campo de visão, como se a gente estivesse assistindo um filme. Isso é contado, como se alguém estivesse contando uma história, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Gi, eu tive só uma dúvida em relação ao seguinte. Então, quando você falou, se eu quero saber um assunto. Então, por exemplo, eu quero saber sobre o desajuste profissional que eu estou sentindo, assim, a não satisfação disso, por exemplo, ou uma questão física, um adoecimento físico. Daí eu coloco o papel, que é essa coisa que eu estou querendo Esse conversar, tema. Isso. esse tema. Eu Isso. escrevo no papel o Não tema. precisa. Não Não precisa. precisa, só põe uma folha. E aí eu vou descrevendo primeiro o que eu sinto no meu corpo e depois, quando eu vou sem, e eu falo para aquela coisa o que eu quero dizer, o que eu tô sentindo, como se fosse uma conversa. Depois eu subo na folha
E é como se fosse sentir a resposta Não, não é daquilo? a resposta. Você vai sentir o que aquele campo está dizendo. Tá, Da mesma forma como você sentiu, não é resposta. Mas você vai ter a percepção do outro lado. tá. E daí, Então, isso que você está falando, você não está falando para aquilo lá. Você está falando em voz alta como se tivesse alguém ali. Você está contando para alguém essa história, mas não para o tema. Você não está contando para o tema. Olha, tá, em então, relação a isso, eu me sinto, em relação ao meu trabalho, eu estou me sentindo, o meu corpo ele fica rígido, ele dói, tem uma dor aqui, dói mais meu lado direito. Quando eu penso no meu lado direito, vem tal emoção, eu me sinto assim. Talvez eu sinta uma conexão com o meu pai, com uma história do meu pai. Deixa eu sentir mais. E vai sentindo, e talvez venha alguma imagem para você a partir disso. A hora que esgotou tudo isso, você sai um pouquinho e sobe ali no outro. Então, no trabalho, você sobe no trabalho, e daí você vai sentir a parte do trabalho. Ah, ó, talvez o trabalho se sentindo desmotivado, sentindo que ele não é visto, ou sentindo que já esgotou e todas as potencialidades dele. Ele vai te dizendo ali de como ele se sente. Não é uma resposta e não é um trabalho sistêmico, é só uma forma de você sentir o campo e, a partir disso, você pode tomar decisões a partir do coração, porque daí você sabe os dois lados. Faz ok, sentido para você? total. Ficou claro? Ou tem mais alguma dúvida? Não, ficou super claro, gratidão. Sim. Alguém mais quer perguntar? Então vamos seguir. Conforme vocês estiverem, podem me perguntar. Então, é importante quando a gente sente que tem algum trauma, algum bloqueio maior, né? Eu coloquei ali esse tema, eu não consigo sentir, é muito difícil eu sentir, vem muita confusão para mim. Então, talvez nesse momento é importante buscar um acompanhamento. Talvez fazer uma constelação com esse tema ou algum tema específico daquilo que você não está entendendo, né? Buscar algo que vai te ajudar para a cura desse coração, para clarear e liberar essas memórias, para cada vez mais você poder ficar conectada com um coração sem ferida, né? Porque o nosso coração pode ter sido ferido por nós, por vivências traumáticas nossas, mas pode estar ferido por aquilo que o nosso sistema vivenciou, ou pela vibração do trauma. Por exemplo, aquilo que está acontecendo no sul, quem se conecta na vibração e tem uma vibração parecida, aquela dor, aquele trauma pode ficar dentro do seu próprio coração. Como você vivenciando tudo isso, e essa vibração precisa ser liberada. E daí sozinho não vai conseguir fazer, porque é uma informação traumática, né? Mas você vai sentir tudo isso. E o corpo ele vai liberando, a partir do momento que ele consegue soltar, ele vai liberando essas informações através de movimentos. Muitas vezes a febre, o tremor são liberações do trauma, que podemos já soltar do nosso corpo, do nosso campo, né? Por isso que muitas vezes é indicado fazermos a sauna, né? Ou a tenda do suor, para liberação dessas informações da memória celular, né? É uma forma que nos ajuda muito, a tenda do suor ou fazer sauna, né? Atividade física de impacto também, ela nos ajuda muito a liberar informações traumáticas e informações de memórias celulares, né? É, chás, banhos de ervas também nos ajudam a fazer essas limpezas, mas é importante que a gente entre em contato com essas emoções, para que elas também possam ser liberadas, serem limpas do nosso campo. E daí, cada vez mais, a partir desse sentir, nós vamos acessando a nossa saúde em todos os níveis, o equilíbrio, né, da nossa saúde. E daí, esse campo do sentir, disso que eu estou ensinando para vocês, né, a capacidade de sentir, de nomear, isso nos ajuda muito no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos. Porque eu posso sentir como eu fico perante tal situação. Eu vou nomeando aquilo que eu sinto. E a partir do momento que eu nomeio, eu sei exatamente aquilo que eu estou sentindo, eu consigo verbalizar para o outro de uma melhor maneira. Eu consigo me colocar de uma forma que eu estou assumindo o meu lugar, eu estou me posicionando. Eu falo a partir de mim, eu falo do eu, não falo do outro, né? Então, isso é muito importante.
E para quem é terapeuta, aprender a sentir o campo do cliente nos ajuda muito. Por exemplo, a Carol, que é acupunturista, ela sentir a necessidade do campo desse cliente, entrar no campo dele, sentir o que esse cliente precisa, além de sentir, né, das formas que tem, né, de sentir o desequilíbrio energético, os pontos que precisam ser trabalhados, se ela consegue acessar esse campo do sentir do cliente, provavelmente ela vai conseguir aprofundar mais as ações. A Isa que falou, né, para os clientes, ensinar isso para os clientes. Então, essa percepção da necessidade, o que o meu cliente precisa, o que é necessário para ele, para o equilíbrio dele, se eu aprendo a sentir este campo, eu consigo trazer um tratamento para ele, uma indicação para ele com mais equilíbrio e que vai ser, de fato, vai tocar o coração dele. Porque você está falando a partir da necessidade dele e não só daquilo que você interpreta. Muitas vezes no meu atendimento, né, o cliente está trazendo várias situações e eu interpreto. Ah, então pode ser isso, tem a ver com isso, com isso, com isso. Às vezes eu até falo, isso que você está dizendo pode ter a ver isso com isso, mas eu vou sentir primeiro no campo para ver o que o campo traz. A hora que eu sinto no campo, muitas vezes não é nada daquilo. Porque daí o campo ele é fenomenológico, que é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu observo aquilo que eu estou sentindo. É só uma observação. E a intervenção vai ser o que eu faço com esse sentir? E não a partir de uma interpretação, né? Ela faz toda a diferença. Quando nós estamos no campo da constelação, não existe interpretação. No campo da constelação, existe a observação e existe falas de liberação. Existem os movimentos que acontecem para liberar, para transformar a vibração daquilo que está sendo trabalhado. Né? Então, aprender esse campo do sentir no nosso, trazer esse campo, né, para o acompanhamento terapêutico, ele nos ajuda muito, né? Construir uma linha de raciocínio, né, daquilo que fazemos, né? Eu estou vendo a Cris aqui, a Cris ela trabalha com paisagismo. Também aprender a sentir o campo do cliente, sentir a necessidade das plantas, que provavelmente isso você já faz, Cris, isso também ajuda muito. Porque a planta, ela te fala, a natureza, ela fala das necessidades e o cliente também. E talvez, o que será que está em desarmonia ali dos dois, que está trazendo alguma problemática para a plantinha ou para o cliente? E se é ali nesse campo você consegue sentir e trazer, às vezes, só uma fala daquilo que você sentiu, muitas vezes resolve a situação, né? Então, o campo do sentir, ele nos ajuda em todas as áreas, não é somente no campo terapêutico. Faz sentido para vocês? Tem dúvidas? Se quiserem perguntar, Dorival, seja bem-vindo, viu? Faz demais sentido, Gi. Até ia te perguntar, né? Até o campo das plantas, né? Porque é exatamente isso. Então, eu posso acessar esse campo dessa forma. Pode, Eu já- exatamente. E daí, o que você pode fazer? Em frente à planta, você sente como você fica. E daí você pode chegar do lado da planta e colocar a mão assim, ou de alguma forma você coloca a intenção que você está sentindo o campo dela. Ela sempre fala o que ela precisa. Eu estava com duas samambaias aqui. Então tinha essa Uhum. samambaia, tinha uma outra e aquela plantinha. A samambaia que está aqui, ela não estava gostando. E daí eu estava conversando com ela. E daí eu falei: você quer sair dali? Você quer ficar sozinha num lugar mais fresco para você? Eu pus ela no outro lugar. Olha, ela ficou Ali, super feliz. Ela estava minguando, as folhas dela estavam caindo. Ela que não estava amor. gostando. Eu tinha uma outra aqui, uma espada de São Jorge, que ela estava minguando. Eu falei pro meu pai, falei: pai, ela não tá gostando, tem que fazer alguma coisa. Ele falou: não, ela tá ótima. Ele não quis mudar. Eu falei: você quer saber o que eu vou mudar ela? Peguei um vaso maior e replantei. A hora que eu tirei, ela só tinha raiz, coitada. Ela estava sufocada. Eu pus no vasão, ela tá linda, é que ela tá na outra sala. Ela cresceu assim, né? Que amor. Então, esse contato de escutar o sentimento da planta, ela fala a necessidade dela. Alguém mais tem perguntas? E daí, quando a gente fala, né, da constelação em si,
Eu acredito que todos vocês já participaram, não sei se todos, mas a grande maioria já participaram de constelações, ou assistindo, né, ou constelando, ou representando, ou é constelador, o Dorival é constelador, eu não vi se tem outra consteladora. Mônica, eu não sei se você é consteladora também, eu não lembro. Você é, né? Tá, não sei se tem mais alguém que é. Mas, enfim, de qualquer forma, esse campo do sentir, ele é fundamental. E daí, enquanto constelador, como é importante orientarmos os representantes para esta representação, que ele vai sentir aquilo que é essencial e vai falar somente o que é essencial, ele não precisa ficar verbalizando tudo num diálogo, né? Porque muitas vezes ele quer dialogar. Não, é o sentir. Eu preciso sentir aquilo que passa e o que ficou de essencial. E daí isso que basta. Esse é o essencial e eu falo. Então, essa é a orientação que o constelador vai dar. O representante que está sentindo ali, muitas vezes a gente pode orientar isso. Começa sentindo pelo corpo, depois qual é a sensação, qual é a emoção e qual é essa história que vem. E daí isso ajuda muito o representante que talvez ele não saiba fazer isso, ele está aprendendo, né? E quem está ali assistindo, ele também está sentindo muitas coisas, muitas emoções. E daí, a partir disso, que quem está assistindo está sentindo, olha para a própria história. Por que que isso, quando fala, me toca? Né? O que vibração é essa que passou por mim e que foi liberada e foi trabalhada? Né? Então, no campo da constelação, é o campo do sentir. É essa entrega total da nossa confiança a essa fonte, a essa sabedoria maior, que conectamos com a fonte, a informação toda ali, ela chega e ela é trabalhada para ser liberada. Mas ela é muito baseada no nosso silêncio, do constelador, do constelado e dos representantes e de todos que estão ali, né? E daí vamos fazer o movimento que é necessário. A Carol colocou, acho que a nossa desconexão com o nosso feminino prejudica muito esse sentir. Com o feminino e com o masculino, né? A desconexão das nossas forças, daquilo que recebemos, a desconexão com as nossas partes, com as nossas habilidades. Mas o feminino em si é a nossa capacidade, é a nossa sensibilidade, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas essas forças, elas estão em desequilíbrio. Porque muitas vezes eu sinto muito porque falta a energia do masculino, então existe o desequilíbrio. Se eu tenho o equilíbrio dos dois, eu posso continuar sentindo muito, com muita intensidade, mas eu tenho estrutura para voltar e saber o que é essencial. Então, qual é o caminho do equilíbrio? É o caminho de conexão com a nossa natureza profunda, que ela vai nos dizer aquilo que é essencial para a nossa vida, da conexão com o nosso coração, com o nosso sentir, e daí o equilíbrio dessas forças, do masculino e feminino. Eu preciso ter as duas forças em equilíbrio. Se uma está em desequilíbrio, a outra também está. Não existe uma força só em desequilíbrio. São as duas, né? Mas o entendimento, o conhecimento dessas forças e a possibilidade de nos conectarmos com essas forças é que nos traz a possibilidade de avançarmos na nossa vida, de fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, e os momentos de acolhimento, de nutrição, de criatividade, de intuição, né? Por isso as duas forças, elas são fundamentais, né? Dúvidas disso que eu trouxe para vocês, que eu falo da constelação, da representação, se quiserem podem perguntar. Ou qualquer outro tema. Tá fazendo sentido para vocês? Que bom, querida. Muito bom. É, Então, o que é muito importante, que eu oriento meus clientes, por exemplo, que têm muita dificuldade de sentir, é começar a participar de constelações. Participe das constelações para você aprender e despertar esse sentir, né? Você vai se conectar com o coração, com as emoções, e vai aprender a distanciar e diferenciar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. E se aquilo fica dentro de mim, aquilo que é do outro, porque também é meu. E daí eu vou cuidar e vou olhar disso que ficou, né? Mas o importante da constelação é que ela tem, quando eu saio da representação, eu solto tudo e devolvo. Mas se ficou algo que ressoou dentro do meu campo, é um tema para ser trabalhado na minha vida, né? Então, isso que é importante. E daí,
é algo que é interessante, que muitas vezes as pessoas perguntam para mim, eu devo fazer a constelação em grupo ou individual? E daí eu sempre falo, como que é a sua capacidade de sentir? Você dá conta de sentir o que precisa ser sentido? Né? Como é isso para você? Quando a pessoa é muito resistente, está muito bloqueada, eu oriento sempre ir para a constelação em grupo, porque ela vai se ver de fora e ela vai entender a dinâmica que está acontecendo num processo de ressignificação, de liberação. Quando ela está ali no individual, ela vai precisar sentir, ela vai ter que sentir tudo junto comigo, né? Eu vou ajudando muitas vezes, quando a pessoa tem a dificuldade de sentir, vou ajudando, mas ela vai precisar também sentir, porque senão ela não sente, não vai ficar algo que eu só falei, né? Fica algo que não faz a conexão tão profunda quanto seria necessária para isso, né? É, na formação da TSFI, muitas vezes, quando a Alexandra, que é a criadora da técnica, ela está dando, porque ela dá sempre 2 módulos para nós, né? Dentro do básico, e depois no avançado ela continua dando os módulos. Então, ela pergunta se você quer representar o seu próprio papel ou você quer escolher alguém para representar, né? E daí fica a seu critério fazer isso e muitas vezes eu experimento eu entrar no meu próprio papel ou ver de fora alguém me representando para eu ver partes que eu não estou identificando, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, interessante. Então, né, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma forma de afinar o nosso instrumento, que é o corpo, afinar o nosso instrumento, que é o sentir, é a nossa percepção. São os nossos sentidos afinados. Então, quanto mais eu me conheço com profundidade, eu vou acessando minha natureza profunda, vou entendendo o meu ritmo, o meu ciclo, eu tenho disciplina, essa capacidade de sentir, ela vai ficando cada vez mais aguçada. E a minha conexão com a minha guiança, com a minha intuição, com os sentimentos comigo e com o outro, ele fica também muito mais fino e mais limpo, sem interpretações e sem julgamentos, né? Eu passei por um processo de atendimento essa semana de uma técnica que chama BEM, que ela acessa o nosso inconsciente e libera memórias. E foi bem interessante que ela trabalhou a raiva, a liberação da raiva. E daí o que que eu sentia? Foi bem interessante, assim, eu estava em completo equilíbrio, mas ao meu entorno eu sentia todos os corpos energéticos de raiva brigando entre si, assim. E hoje que acalmou, eu fiz isso segunda e eu passei segunda, depois disso, ontem e hoje um pouquinho ainda, nessa percepção desses corpos energéticos, dessas vibrações da raiva, das memórias que estavam, esses corpos energéticos, quando eu falo, são as memórias sendo liberadas, sendo limpas do campo. A hora que eu consigo limpar tudo isso, o sentimento da raiva ele acalma, porque não tem mais essas memórias, eu consigo usar esse sentimento no lugar certo, que é o lugar do movimento, da ação, do ir para a vida, né? Então, isso é bem interessante. Essa técnica do bem, ela nos ajuda muito em processos de cura, de doenças físicas, assim, principalmente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm dúvidas? Querem trazer mais questionamentos? Eu acho que é um treino também, né? É um treino que a gente para desenvolver, né? Sim, é um treino. É, é, é ficar em silêncio, né? Para se permitir sentir, né? Isso, Porque a gente silêncio. acaba fugindo um pouco, né? Dos sentimentos também. Sim. E por isso que participar de representações de constelação ajuda muito, porque você não está sentindo você própria, você está sentindo o outro. E daí você vai confiando para você sentir você mesma. E daí vai ficando mais fácil, porque daí a mente ela começa a silenciar a hora que você começa a se sentir, né? A Marília está falando, o meu sentir tem desenvolvido bastante na formação da TSFI. A Marília está na formação, a gente está no módulo da individual, que vai ser esse final de semana, a segunda parte dele, né? De fato, vai desenvolvendo essa capacidade do sentir, né? Tanto a formação como a prática em si. Mas praticar e daí
Uma dica que eu dou é participar como representantes de constelação, porque você entra no campo do outro, essas informações através da fonte, elas vão chegar até você e você vai descrevendo, não sendo você, você representando, e ela fica mais fácil, né, no papel do outro. E daí vai se tornando mais fácil você se descrever você mesmo, né? Você sentir o que você está sentindo, né? Então, e escrever, né? Escrever aquilo que você está sentindo, isso ajuda muito, né? Escrever carta para alguém que você gostaria, ou de como você se sente na relação com aquela pessoa, porque depois você pode queimar, não precisa entregar, né? Então, é um campo bem importante. Daí a Luana está perguntando se sexta vai ter a constelação, vai ter às 5 horas da tarde. Da mesma forma que foi a semana passada, tem uma vaga para constelar, já tem uma pessoa, mas tem mais uma vaga. É às 5 horas, está aberto para representar, não tem custo, é gratuito. E daí, quem quiser constelar um tema, pode me chamar no privado que eu envio as informações todas certinhas para constelar um tema, né? Então fica o convite para todas vocês poderem participar. A Grazi também está na formação, a Grazi está fazendo com a turma de Salvador, com a Claudina. É, Tem desenvolvido o meu sentir, além de exercícios diários de respiração consciente e meditação. A respiração nos ajuda muito a percepção do nosso sentir, concentrar na nossa respiração. Eu estou lendo um livro que ele é bem interessante, assim, eu estou no começo dele, mas eu tenho gostado muito, chama Peça e Obterás. É isso? Eu acho que é isso. Eu coloco lá no grupo certinho para vocês. Mas é um grupo, é um livro que ele fala da fonte, ele fala sobre o nosso sentir e a nossa capacidade de ser criador da nossa realidade, a partir do nosso bem-estar e da alegria, né? Mas ele não fala, a leitura dele, ele deve ser olhada assim, então eu tenho que só vibrar o positivo, eu só posso ter emoções positivas para poder co-criar. Não é isso. Na verdade, eu preciso identificar as minhas emoções, quais quer que sejam elas. Eu preciso limpá-las do meu campo, entender quais são essas relações e liberar e soltar. Então, por exemplo, a raiva que eu estava trabalhando. Então, está limpando essas memórias. Já foi trabalhado tudo que eu precisava trabalhar na relação com a raiva, mas a memória celular da raiva ela ainda ficou. Então, é isso que ela está fazendo, é essa limpeza da memória celular sendo liberado e de outras emoções e sentimentos, né? Então é importante a gente identificar para poder limpar e liberar a memória celular, né? Essa constelação que nós utilizamos da TSFI, ela limpa a memória celular durante a constelação daquilo que está sendo trabalhado, porque através dos movimentos xamânicos, da musicoterapia que colocamos, dos sons que são feitos, a memória celular ela limpa, né? E nós estamos num ano, esse ano é ano de Saturno, é um ano que nós precisamos sim limpar as memórias, limpar e nos desconectar dos sistemas que não fazemos mais parte, e soltar, e fazer aquilo que viemos fazer. Saturno está dizendo, você precisa ir para o seu caminho, volta para o seu caminho, né? Então, não tem como desviar do caminho. Então, é um ano forte. É um ano de cura, de muita força, né? A sombra, ela vem para a superfície para poder olhar, transmutar e o melhor ficar. Porque esse é o nosso sentido, né? De nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa natureza mais profunda, nessa vibração. Porque se eu vibro a minha natureza profunda dentro de mim, eu estou conectado com a natureza profunda fora de mim. E essa natureza, cada vez mais, ela vai vibrando, porque ela já vibra. Na verdade, é a minha conexão com essa vibração maior de Gaia, né? Dúvidas? E é contínuo, né? É uma busca contínua, assim. Por exemplo, Isso, essa situação, né, da dor que eu sinto lá com os meus, né? isso. Então, me colocar no campo, entender até onde eu posso fazer, mas eu tenho que estar sempre fazendo, porque dentre essa entrar e sair do campo, eu vou encontrar outros sentimentos também, né, Gi? Sim, Então, a gente tem que estar sempre acessando, né, essa cura, não é uma vez, não, não é. é contínuo. É contínuo e expansivo, né? Quanto mais eu vou, mais eu aprofundo, mais eu expando, né?
Mas, Cris, o seu eu sinto assim, como você tem uma conexão com aquela terra muito profunda. Então, o que a terra sente, o povo sente, você sente dentro de você. Então, Sim. na verdade, diminuir é como você precisa pegar o rádio e diminuir um pouco o volume para você poder sentir um pouco menos. E isso eu deixo com vocês o que é de vocês, eu fico com o que é meu, eu fico no meu lugar. Eu estou vendo vocês, estou fazendo o melhor possível, mas eu não preciso sentir tudo que vocês estão sentindo dentro de mim, né? É nesse trabalho que é importante, mas é isso, o trabalho ele é contínuo. A Gratidão. Grazi, imagina, querida. A Grazi colocou, para a purificação do corpo físico, faço jejuns com certa frequência, sinto que limpa muito minhas memórias celulares, acaba limpando também a mente e emoções, ela ajuda a limpar muito o jejum. Fazer jejuns, a mudança alimentares, tem alimentos específicos, chás específicos que nos ajudam. Na constelação da TSFI, muitas vezes vem o alimento que você precisa para aquele momento, qual é o chá, qual é o banho que você deve usar naquele momento para a liberação dessas vibrações. Mas o jejum ajuda muito e eu faço isso também, Grazi, porque ele me ajuda a limpar, né? A semana retrasada que eu estava sentindo a necessidade de só comer verde, era isso, que nessa semana eu estou sentindo a necessidade já de comer algo mais quente, um caldo, né? Então eu vou sentindo qual é o momento do meu corpo e o que que ele está pedindo, e que daí vai sendo trabalhado também as emoções. A nossa alimentação, ela diz as nossas emoções, né? Do quanto a gente pode se limpar também, né? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Mônica? Gisele, eu não vou perguntar, mas eu vou só comentar. Eu sou novinha, eu acabei de me formar e eu te conheci quando eu estava em processo de formação. Eu achei assim, o jeito que você explicou, como a gente deve sentir, nossa, de uma nobreza, foi muito, muito, muito simpático o jeito que você colocou para a gente sentir o campo. Isso tudo é muito gostoso quando é comentado de maneira. Foi até meio lúdico assim, o jeito que você colocou, foi gostoso. Eu sou novinha, eu tenho 5 meses de consteladora. Eu, diante de você, sou pequena, que você está bem atrás de mim. E é importante a gente reconhecer. Eu acho que esse é um trabalho gostoso, que deve ser muito bem explorado. E o que eu sinto é que nós devemos trabalhar com calma. E essa calma você passa, você consegue passar. Eu acho que o constelador ele tem que sentir muito campo, sabe, com movimentos muito lentos. Eu já percebi isso, que a alma precisa dessa lentidão. Esse mundo que está hoje em dia assim, todo atropelado, isso tudo que vem acontecendo com o mundo é uma forma de dizer calma. Só que a gente não. Eu percebi isso por mim. Eu quebrei o tornozelo para poder entender que eu preciso de calma. E é desafiador, porque eu sou uma pessoa que caminho todos os dias 6 km, que vou à academia, eu acordo 6 e pouco, e assim, naquele ritmo. E eu percebi que não adianta nada disso, a gente tem que ter calma. Isso é muito bom. Parabéns, eu não conheci o método de vocês ainda, mas eu acho que é assim essencial. Essa abordagem, ela é fundamental para quem está em formação. É por Sim. aí, é o caminho. E se puder, eu vou estar em todos os momentos com vocês. Muita gratidão. Que bom, querida. E assim, né? Pratique, faça, porque é só assim que você vai desenvolvendo e vai aprendendo, com as incertezas, com as dúvidas, né? Participe de grupos de estudo que você possa tirar dúvidas, né? Por exemplo, na sexta-feira que eu fiz a constelação, foi uma constelação bem desafiadora, e tinha pessoas que eram formadas na TSFI, que se formaram depois de mim, e vieram me perguntar sobre a condução, como que elas poderiam fazer nesse caso, né, do que aconteceu. E daí eu expliquei o que pode ser feito, né?
Então, isso é muito importante tirar as dúvidas, né? E experimentar, e ir e sentir. Mas isso que você traz da calma, ela é fundamental. Muitas vezes a constelação ela não precisa de nada, ela só precisa do silêncio. Tem constelações que eu faço com a Alexandra que é completamente no silêncio, não tem fala alguma, do começo ao fim. Ela só pergunta, mudou algo? Eu falo e ela fica em silêncio. Não tem, né? É isso que acontece. Porque o silêncio, ele no vazio, é somente no vazio que conseguimos nos transformar. É só no vazio que vem o novo. Naquilo que está cheio, naquilo que estamos preenchidos de muitas informações, não vem o novo. Precisamos nos limpar e soltar, soltar tudo, tudo aquilo que não faz mais sentido. Precisamos sair dos sistemas e ficar somente conosco no vazio. E o silêncio, ele traz esse lugar do vazio, que é o lugar da criação, é o lugar da manifestação, é a partir do silêncio, né, do nosso sentir. E isso é muito importante, muito rico, né? Deixa eu ver aqui. Isso, a TSFI, ela é muito rica porque ela tem outras ferramentas que saem das práticas tradicionais, das clássicas, né? Que a clássica, na verdade, é colocar em ordem o sistema para que você ocupe o seu lugar. Na TSFI, a Alexandra ela traz que a grande importância, nosso grande movimento é voltar para o nosso centro a partir do momento que saímos de todos os sistemas e sair do sistema familiar. Passar a olhar para pai e mãe como dois seres humanos que nos deram a vida, recebemos, mas podemos soltá-los e seguir o nosso destino do nosso jeito. Sair desses sistemas para conectar com a essência, com a verdade, nós precisamos soltar tudo. E daí, a partir disso, as ferramentas que vêm com a TSFI, que nós trabalhamos com a liberação das vibrações, que é o xamanismo, então os elementos, os orixás, a música, o canto, o som, os instrumentos que usamos, tem o tambor, tem a maraca, esqueci o nome desse. Então, os instrumentos que a gente utiliza, todos eles são no sentido da liberação desse trauma para trazer o novo, para trazer um novo movimento. Trabalhamos com o corpo, a liberação dessas vibrações do corpo, das informações, das memórias celulares e dos movimentos xamânicos, né? Movimentos de cura que foram chegando para Alexandra durante quando ela, assim que ela se formou na formação de Bert, foram chegando esses movimentos e ela foi canalizando isso dentro da técnica, né? E a TSFI, ela avança conforme a Alexandra avança, é o próprio movimento da Alexandra. Quanto mais a lei se trabalha, mais a TSFI se trabalha e mais nós que estamos no campo recebemos todo esse processo. Caxixi, isso, obrigada, Carol. Caxixi. A Marília fala, é uma delícia estudar comigo. Muito obrigada, querida. Nossa, de gratidão por todas as explicações. Pois eu falo mais com você no particular, mas muita gratidão por toda a compreensão. Obrigada, obrigada a vocês todos que estão aqui participando. Eu vou É um fazer. complemento incrível para as minhas sessões com você de terapia, esse Ai, encontro semanal, que muito bom. ótimo. Isso é muito bom, né? Você Uhum. poder usar para você assim e continuar avançando, apesar, né? Para além dos nossos encontros. Isso é Sim. fundamental, né? Eu vou continuar, vamos manter o encontro constelado. Se vocês até tiverem temas e quiserem me enviar, podem me enviar com sugestões que eu posso trazer aqui para vocês, para a gente poder conversar. Vou deixar salvo, eu vou colocar no canal do YouTube, só preciso baixar, editar ele e colocar, e daí eu envio o link para vocês poderem assistir, compartilhar com quem vocês quiserem. Então, eu agradeço todos vocês por estarem aqui. Quero tirar uma foto. Gratidão. Uma foto. Será que todo mundo consegue abrir um pouquinho a câmera só para a gente tirar? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, muito bem. Aê! Que delícia! Muito bom, minha gente. Muito gostoso ver todos vocês. Você, Dorival, fico muito feliz. Dorival é da minha turma. A gente se formou juntos. É muito gostoso. Delícia. Obrigada, Gi. Bom descanso a todos.
para vocês também. E qualquer coisa, dúvidas que vocês tiverem, podem me chamar. Eu deixo o grupo fechado para não ter para não ficar muita informação ali dentro, mas podem me chamar no privado, que eu respondo para vocês, com tranquilidade, viu? Então, um beijo para vocês, uma ótima semana. E na sexta-feira temos a constelação. Quem quiser participar ou constelar, é só falar comigo. Para participar, eu vou enviar o link do Zoom no grupo, daí é só entrar, e para constelar precisa falar comigo, tá bom? Então, um beijo. Tchau. Linda, muito bom ver você. Fazia tempo que eu não te via. Que gostoso.